boa noite. Estamos aqui por mais um webinar e com duas pessoas assim que eu tenho uma admiração gigante. Tem até que não me emociona, né? Então, eu sou Létna, sou enfermeira, especialista, mestre, tutora aqui no curso de enfermagem da Faculdade STEIB. Estou também na coordenação, né, da CPA, da faculdade, né? E estar aqui em mais um webinar trazendo um assunto que, neste momento, né, eu acho que tem toda a relevância, que é a questão, né, do empreendedorismo e política, né? Nós não podemos, de jeito nenhum, na enfermagem, né, dizer assim, não gosto de política. Não, acho que isso não pode existir, né, para nós. Então, para poder estar aqui, né, falando para nós, enriquecendo o nosso webinar, temos a convidada, né, que é a Natasha Yuri de Freitas Nascimento, né? Natasha, ela é uma ex-aluna da casa, né, em 2018, que finalizou, e depois ainda fez 2 pós aqui conosco, né, fez urgência e emergência e também terapia intensiva. Também tem especialização aí em enfermagem hospitalar e atualmente, né, numa transição de carreira, cursando uma nova especialização aí que é enfermagem em estética. Né? Muito obrigada, Natasha, por estar aqui conosco. Tenho certeza, né, que vai ser assim, 40 minutos, muito bom. Né? E a Érica, que já esteve conosco também num outro momento aí, né, falando para nós. Érica é mestre em tecnologia e inovação no gerenciamento e gestão de saúde e enfermagem, né? Conselheira estadual, atuou como coordenadora estadual da urgência e emergência de Minas Gerais, enfermeira, né, do SAMU, enfermeira no João 23, né, tem uma formação em coaching, é grande demais, gente. É um currículo, né, de fazer inveja aí, né? Inspirador, né, de fazer inveja. É um currículo inspirador, né, para dizer assim, né? Também graduada, né, especialista em oncologia, atuou, né, como membro aí da diretoria assistencial da FEMIG, também, né, e recentemente aí na última eleição, uma das enfermeiras, né, com uma situação mais expressiva, né, da enfermagem. Ficamos como suplente, mas conseguimos ver que a enfermagem ela avançou muito. Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, falar sobre números, falar como que a enfermagem avançou nessas últimas eleições e o quanto é importante ocupar esse espaço. Porque, como você bem disse, somos seres e atores políticos, e fazemos política o tempo todo, né? Não uma politicagem, algo que seja um demérito, né? Algo que seja pessoal, mas algo que tenha uma importância e uma relevância, não apenas para o profissional, para a categoria, mas para a sociedade. E a enfermagem ela tem mostrado que ela tem tido esse posicionamento diferenciado. É importante também, né, para dar um segmento mais direcionado também e atender as demandas de cada, né, setor, paciente. É isso mesmo. E a colega falou aqui de uma coisa importante. Os profissionais que hoje estão na política, que fazem esse movimento, eles têm essa consciência, né? O profissional de enfermagem, ele é um cidadão, né? Ele precisa de políticas públicas na saúde, na educação. Então, ele é um cidadão. Para além de ser um profissional de enfermagem e compor uma categoria, que na saúde é a maior categoria de profissionais, ele é um ser e um ator social. E a gente precisa se imbuir deste lugar, avançar nessa consciência e ocupar os espaços que ainda se encontram vazios. Eu acho que nós não podemos, né, dizer assim, não gosto de política, né? Eu acho que, assim, é algo que é igualzinho remédio bom que você tem que tomar,
é ruim, mas eu tenho que tomar, eu tenho que saber, né? Eu tenho que entender o que está acontecendo, né? Então, eu acho que é, estarmos aqui falando, né, de empreendedorismo que tem tudo a ver com política, ainda mais quem tem a intenção, né? E eu acho que hoje a enfermagem, né, ela ela está até buscando, né, sair um pouquinho da beira do leito. A gente já começa a ver dificuldades em algumas categorias, né, aí, e buscando a questão mesmo do empreendedorismo, né, eu não quero ser agora, eu quero um CNPJ para mim. Mais do que nunca tem que estar entendendo aí da política, porque a política ela fala, gente, não só, né, da questão, mas ela interfere aí na questão, né, de como você vai manter a sua empresa, né, de como você monta uma empresa, como é que vai ficar os seus lucros, né, como é que vai ser toda essa relação aí com o seu cliente, né. Então, política não fala só mesmo na questão assim, é vereador, essa coisa, isso aí só com lei. Não, hoje a gente sabe que as leis determinam a nossa economia, né? As leis determinam a nossa economia, né? Então, a gente não pode ficar aí dizendo que não gosta, né? Então, vamos lá, né? Só para a gente poder entender aqui um pouquinho desse empreendedorismo e nesse campo de estética, né? Que estética combina com enfermagem, né? Eu acho que eu quero saber um pouquinho aí, né, de fazer 3 perguntas. Primeiro, né, empreendedorismo ele é visto aí com grande risco, né? Então, muitas vezes isso causa até alguma angústia nas pessoas, porque eu começo o meu negócio e já quero que o meu negócio dê lucro. Mas o empreendedorismo, né, e a sua empresa, o que você está tendo, o seu negócio, ele é como, eu falo que ele é como uma planta, né? Você começa a plantar, você já colhe logo? Não, né? As plantas que andam mais rápido aí, é 60 dias para a gente poder estar colhendo, né? Então, quando você pensa, né, eu vou empreender, eu vou ter meu negócio, eu vou ter minha empresa, eu tenho que também fazer essa programação, esse planejamento, né, para saber que eu não vou colher imediatamente, né? Então, é uma coisa que tem uma barreira aí. Eu queria saber, né, quais foram as barreiras que você conseguiu vencer para falar assim, eu vou empreender, vou sair agora do plantão, né? Vou sair daqui da urgência e emergência. Primeiro foi segurar a questão do medo, porque o medo, ele prende muita gente. Ele atrapalha a gente a crescer, né? E ver que a gente tem potencial para fazer coisas que a gente nunca imaginou em fazer, sabe? Então, assim, eu acho que o medo foi a minha primeira barreira. Eu tive que superar essa questão de segurança, né? Às vezes, ser um CLT, você tem aquele dinheiro todo mês, você já sabe que você já pode contar com ele. Já, né, na área do comércio, fazendo os atendimentos, você não tem aquele dinheiro todo mês. Se você não fizer uma captação de cliente, paciente, você não vai ter resultado. Você vai ter que fazer como fala, sua divulgação, né? E muitas das vezes o serviço não chega muito fácil, né? Você vai ter que todo dia trabalhar um pouquinho, não vem com facilidade. Às vezes você pode, né, ficar desanimado e falar: será que eu dou certo para isso? Aí que vem o medo de novo. Será que eu estou planejando direito? A primeira coisa é eu me planejar para fazer o que eu quero. Primeiro eu tenho que saber o que eu quero, para depois colocar, né, no papel e ver, né, o que realmente eu vou fazer. Quanto eu vou gastar, qual o tipo, né, de negócio que eu quero montar, né? E o meu medo foi esse. Eu dou certo com estética. E eu vi que eu dou certo, né? O meu medo está 99% já desbloqueado, né? E todo dia eu estou tentando fazer o meu melhor. E eu não tenho a questão do medo mais, não é mais uma insegurança para mim.
depois que eu vi que eu tenho facilidade de mexer com injetáveis, entendeu? Na estética sempre a gente está atualizando, montando protocolos diferentes. Então, assim, a gente sempre vai na necessidade do paciente, às vezes o que é de um não é do outro, então, assim, é muito particular. Eu sempre viso o que você quer. E eu, né, como sempre, eles perguntam, o que você acha? É muito importante também a visão do profissional, né? Tentar fazer o que ele quer com o que eu acho que vai ser bom para ele. É isso mesmo, né? E você falou uma coisa muito importante, né? O medo, ele paralisa. Então, a gente tem que vencer o medo, né? O medo, ele entender por quê, né? O medo. É muito fácil ficar no comodismo, né? Eu acho que não é comodismo. O Mas medo, a gente muitas vezes, também é com uma coisa que chama-se permissão, né, Érica? Permissão. Então, o que eu vejo que você fez foi você se permitiu, né? Ó, eu vou permitir. E isso é uma característica sua, né? Desde a graduação, eu vejo que você era uma aluna que se permitia, né? Você permitiu fazer o curso, e eu lembro das dificuldades, né? De fazer o curso, mas você, né? E você se permitiu, né? E, e aí, eu te trago uma pergunta, voltando lá na sua formação, né? Porque a gente vê muitas vezes o aluno, ele não dá muito valor à semiologia, à fisiologia, ele não dá, né, anatomia, E né? eu já quase desisti uma vez, logo no início do curso, por causa da citologia. Da citologia. E hoje você mexe com uma questão de estética, estimulando células, mexendo aí com a citologia. Eu estou indo de novo para um lugar que eu achava que eu não queria. Quase me fez desistir. Ainda bem que eu não desisti. Ainda bem, né? Então, assim, eu acho que você traz, então, a importância, né, da gente valorizar essa base da gente, né? Que é o ensino básico que todo mundo fica, né? Porque todo mundo chega já no curso de enfermagem e já quer ir direto, né, para o campo prático. Mas eu só consigo ir para o campo prático se eu tiver uma base, né? E depois, para empreender também, aí quando você vê como que foi importante aquilo ali. Porque não importa o campo, você vai precisar ir buscar em alguma dessas bases, não é? Com a grade, né? Já viu, a gente teve empreendedorismo. Foi muito bom o curso, né? Foi indicado para a gente fazer durante o curso que a gente fez, né? Na faculdade, de empreender. Porque mostrou que a gente não precisa ficar só preso nos plantões. A gente pode crescer, amadurecer novas ideias. A disciplina, né, enfermagem das diversidades, que o objetivo dessa disciplina aí, né, para os nossos alunos, desde aí já plantar. Então, empreendedorismo e depois enfermagem nas diversidades, trazendo, né, que enfermagem tem um leque muito grande, né, que vai desde mesmo lá do hospitalar, da atenção básica, mas marca responsabilidade, né? É um diferencial desse aí, né? Você acaba. A pessoa ela não tem como buscar para a vida ou ter um anseio de algo que ela não viu, que ela não foi exposta, que ela não vivenciou. Como se fosse no sistema imunológico, a gente fala de imunidade moral, inata, né? Exposição ali ao antígeno, tem que ser exposto àquele ambiente para que você crie a imunidade. Enfim, o profissional, o aluno, quando ele é exposto ainda no seio do ensino, com as questões de empreendedorismo, ele sai da escola, ele sai da faculdade pensando o seguinte, fala, olha, eu até preciso, gosto do hospital, mas existe um outro lugar que talvez eu consiga transitar, né? Então, a importância de se trazer essa discussão, é a mesma discussão que eu vivi alguns anos atrás, que era trazer para dentro dessa discussão da segurança do paciente, né? Ledney e eu, a gente é anterior ao lançamento do Programa Nacional de Segurança do Paciente no Brasil, né? E como hoje, né, nós temos professores como a Silvia, que inauguraram essa discussão de segurança do paciente ainda no seio das escolas, então, acredito que seja um diferencial definidor de futuros mesmo, sabe?
trazer essa discussão, Led, essa discussão que ele sempre faz, ainda no âmbito do aprendizado, para o aluno, né? O profissional, com certeza, ele forma sabendo que existe A, B, C, D e E. E isso é importante. Mostrar para o profissional de enfermagem, que é uma coisa que a gente advoga muito, que ele tem poder de escolher. Ele não tem só o A e o B. O curso de enfermagem na SEIB, né? A gente aqui na FIB, né? A gente já tinha aí em Montes Claros, né? No Polo Betim, mas em Belo Horizonte, eu lembro que quando começou o primeiro turno, né? E, e aí eu tive, né, ali, né, a honra de estar na construção do projeto pedagógico, né? Então, eu já falo, gente, eu não quero só estar aqui participando da formação do enfermeiro que se vê apenas dentro do ambiente hospitalar, dentro de uma atenção, né, básica, né, que era assim, né? Você formava, você já até tinha muita faculdade que te formava ou para ir para atenção básica ou para ir para o hospitalar, né? A gente tinha muito isso. Federal era muito mais, às vezes, direcionando você para atenção básica e a PUC direcionando você a ir para a área hospitalar, né? Aí minha grade. Então, como eu tive, né, na minha formação, eu passei um tempo pela PUC, depois eu vou para o UFMG, né? Então, e depois também com essa questão de ver o aluno que muitas vezes não tinha como, terminei o curso e aí não conseguia nem o hospital e nem a atenção básica, que para entrar tinha que ser fazer concurso, né? Então, eu falei, gente, a gente precisa preparar esse aluno, né, para que ele possa ter, porque a enfermagem, ela traz um leque gigantesco, muito grande, né? Só de você pegar lá quais são as especializações que estão regulamentadas pelo Corém, você vai falar assim, uau, né? Tem até umas lá que você fala assim, gente, posso estar dentro do Maranhão? Posso fazer isso? Né? Tem umas coisas que você vê e fala, então assim, poxa vida, então a gente tem que já, desde de pequeno ali, né, trabalhar com o nosso aluno e já plantar a semente para que ele possa vencer o medo, que ele possa se permitir e não precisar falar para mim assim, pô, fiz o curso e agora não tem com que viver. Eu me senti muito acolhida, sabe, Betinha, na faculdade, porque desde o primeiro dia, assim, de início eu fiquei com receio, porque a maioria da turma que eu estudei já era técnico de enfermagem, já era auxiliar, mas mesmo, né, no início, novinha, tipo assim, eles sempre deram apoio, os professores, né, a gente fazia as atividades sabatinas, os campos de estágio, sim, fez a gente ter grande preparação, sabe? Não só eu, também com os outros colegas, que hoje estão assim, atuando em diversas áreas, né? Seja de ferida, na área assistencial, né? De todo cuidado, e também na parte da gestão. Então, eu acho que foi muito importante, né? Esse preparo que a faculdade e esse cuidado que ela teve com a gente. Hoje eu me sinto para falar assim, preparada, porque a gente nunca vai sair totalmente preparada da faculdade, porque tem coisas que a gente vai pegar literalmente só na prática. Mas a base é escolher, né? Mas a base, mas às vezes a gente acha que é aquilo que a gente quer. Mas foi o que a Erika falou. A gente não precisa estar só naquilo, entendeu? Porque a maioria das pessoas falam, eu não gosto, então eu não vou fazer. Será que você não gosta mesmo? Você já tentou ter uma experiência para saber como que vai ser? Às vezes não. Às vezes a gente vai naquela coisa, eu não gosto, então eu não quero. E às vezes aquele ponto que está lá é o ponto que você vai ter mais sucesso, né? Mas eu acho que é isso mesmo, né? É uma questão, né, de responsabilidade mesmo, né? Política social da instituição nessa formação desse ser, né, profissional. Porque as pessoas estão pagando para que a gente realize seu sonho, né? E nesse momento eu vejo, né? E aí, Érica, eu acho que essa participação do enfermeiro, né, e dele se entranhar hoje na questão da política, né, traz até realmente
um outro campo para o enfermeiro, porque ser gestor é ser político. Assim, nós vivemos um tempo em que aqueles colegas, né, que se aventuravam a romper os corredores dos hospitais e ocupar as tribunas das câmaras municipais, enfim, a nível estadual, federal, esses profissionais em algum momento eles eram até mal vistos, não tinham muito o apoio da categoria, mas um fato, eu creio que vem mudando e mudou a história da enfermagem, que foram décadas a fio lutando por um piso salarial que não vinha e a certeza de que no momento da votação, no momento de contar as garrafinhas, o que faria diferença era ter pessoas que de verdade estariam compromissadas com a causa, né? Nós, de fato, precisamos entender que o profissional de enfermagem ele é um cidadão do mundo, da sociedade ativo, passivo de ter sobre si a ocorrência das políticas públicas da saúde, políticas públicas de educação, e por que não citar, né, no momento que o Brasil inteiro ora pelo Rio, as políticas públicas relacionadas à segurança, né? Então, esses diversos papéis, né, em que esses profissionais eles são atores, eles nos constituem como sociedade. E o piso, a luta pelo piso salarial, ele reacendeu. Então, nós não tínhamos um quantitativo expressivo, mas nós tínhamos um poder que também, há algum tempo, a gente relegou, né? Nós não somos só um bando grande de profissionais. Nós somos a maior categoria de profissionais na área da saúde. Nós Eu ia falar isso, cumprimos. né? Eu ia falar. A gente precisamos, né, ter a consciência disso. Eu acho que aí esse momento aqui desse webinar, onde que, né, certamente aí muitos e muitos alunos, né, e a gente vai ter esse alcance aí. Eu acho que é importante estar dizendo isso para a gente ter essa consciência. Esse momento aqui é importante para essa conscientização, né, de que se todos nós da enfermagem levantássemos, né, e focássemos em uma pessoa que pudesse mudar o nosso... Gente, essa pessoa era a mais eleita e já estava lá em cima. Né? Se a gente pudesse falar assim, olha, eu vou começar com o vereador, vou começar com o prefeito, e todo mundo direcionasse e canalizasse a nossa energia para essa escolha, olha quanto que a gente teria, a representação que a gente teria. A gente bateu aí 3 milhões de profissionais no Brasil. Em Minas Gerais, nós somos quase 300 mil profissionais, em torno aí de uns 200, 210, 220 mil técnicos de enfermagem, uns 80 mil enfermeiros. Mas, enfim, a grandiosidade da nossa profissão ela ficou muito evidente ao ser necessário fazer uma mobilização. Quando as pessoas se deram conta de que a enfermagem é a maior categoria dos profissionais de saúde no Brasil, que votar a favor ou contra implicaria na sua base, porque, como cidadãos, a gente vota no deputado estadual, vota no federal. Então, eu creio que o evento piso salarial, embora a gente tenha muitos problemas, né? Quando o pessoal entrar no Instagram do Sindicato dos Enfermeiros, né? Nós tivemos ontem com a ABEM falando um pouco dessa representatividade, inclusive desses papéis, né? A ABEM aí com 99 anos, o sistema contemporâneo com 50 anos, a ABEM com este lugar de trazer o ensino, de trazer a pesquisa, né? Enfim, de elevar o patamar de conhecimento da nossa profissão, mas todas essas peças, elas de fato elas fazem parte de uma grande engrenagem, sabe, Lédina? Sabe, colega? O profissional hoje é um fato, né? Nós conseguimos eleger um deputado federal com quase 100 mil votos, mas no desespero, no 48 minutos ali do segundo tempo, precisando, e uma andorinha só não faz verão. Então, nós precisamos nos conscientizar em todo o Brasil que nós precisamos ter. Estou falando aqui de ter uma bancada, né? Falar com aquilo, né? É triste quando você vê o enfermeiro dizendo assim, eu não voto em ninguém. Na enfermagem, eu não voto no enfermeiro. Eu falo, gente, mas você vota no doutor.
Acontece muito. Você bota no meu corpo, Isso né? acontece muito. Então, é hora da gente parar com isso, saber o quê, né? Que não dá para a gente continuar. E a luta não é só, né? Veio o piso, mas a gente também quer as 30 horas. O piso, ele inaugura esse momento de representatividade. O piso, ele joga luz para que os políticos entendam quem é essa categoria. E mais do que isso, é uma categoria com 300 mil profissionais. Ela tem o poder de eleger e não eleger um político, um deputado federal, um deputado estadual. Então, essas pautas, elas passam essa luta, né? E eu estou dentro do movimento sindical aí há praticamente, acho que eu já bati mais de uns 20 anos, né? Mais de 20 anos aí participando também, e como gestora também, né? Então, assim, consigo transitar bem entre estar gestora, entre fazer política pública, estar ali na luta pelo sindicato, na luta do piso. Nós estivemos ali na rua, estivemos em Brasília, estou tentando organizar, foi para Brasília semana que vem também, né, na votação lá da andamento da PEC. Mas, enfim, o piso, ele inaugura esse lugar, ele traz luz, ele joga luz sobre a enfermagem e ele mostra para os políticos, fala, você não vai botar essa pauta que é de interesse da enfermagem, não. Você pode ter alguma represália na sua base, porque esse profissional não gosta de você. Então, o piso traz isso. Mas, o piso, ele foi desconfigurado pelo STF, né? Eu fiquei muito brava vendo pessoas postando vídeo e agradecendo ao STF, porque reconheceu que o piso era constitucional. O piso já era constitucional. Já tínhamos uma lei federal que garantia isso. Ponto. Até às 30 horas, né? Eu fui do sindicato, né? Assim, muito tempo, né, gente? Fiquei 10 anos aí, né? Com a Nelma, com o Carlos, né? E então, assim, a gente ia para fazer a questão das 30 horas, mas eles me falavam para ele, isso já está aqui na lei, né? Isso já está aqui. Mas, e hoje a gente vê, né? Vamos brigar para regulamentar as 30 horas, né? E isso, gente, vai ser com essa conscientização política. A movimentação do STF, ela desconfigura, né, a questão do entendimento de a quantas horas se referia de maneira direta o pagamento do piso, e aí a gente deixa de ter um piso e passa a ter um teto, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado agora. Eu tenho conversado muito com deputados estaduais, deputados federais, porque nós não podemos cometer o mesmo erro. Nós estamos, nesse momento, passando essa situação, porque lá atrás a gente abriu mão e desvinculou os projetos de carga horária e a questão do piso. E aí nós tivemos essa confusão, que é fazer atrelar o piso a 44 horas. Então, Barroso, quando vota agora, e o voto dele é muito importante, porque o voto dele é que delineia esse próximo caminho. Se ele vota para 40 horas e todo mundo fica, ai, graças a Deus que reduziu 4 horas, a tendência é que os outros venham e votem também para 40 horas. Então, houve assim, uma comoção, houve uma revolução depois do voto do Barroso em todo o Brasil, quando nós tivemos algumas autoridades, né, comemorando as 40, saiu de 44 para 40. E aí as pessoas começaram, e isso mostra uma evolução de consciência. Quando as pessoas começam a não aceitar, falam, peraí, mas nós não estamos batendo palmo para 40 horas, não. Nós queremos 30 horas. A PEC 19 é 30 horas. Nós não podemos, por conta de um voto do STF, esquecer uma luta de décadas. De uma PEC que está caminhando no Senado com pessoas sérias. E aí a gente observou nas últimas 2 semanas uma mudança na retórica de alguns políticos. Quando eles viram que a enfermagem de fato se inflamou contra alguns discursos, aí agora a gente já percebe um outro tipo de discurso. Olha, não, é a PEC 19, é 30 horas. Então, o que a gente precisa estar assim, é muito claro, né? E aqui a gente voltando para a questão do âmbito da política. Gente, quem vota projeto de lei, quem propõe projeto de lei, quem vai ali fazer aquele movimento, são deputados estaduais, deputados federais, são vereadores, são governadores, que mandam projetos para serem avaliados muitas vezes ali na Assembleia Legislativa. Não tem como fugir. No momento em que a gente precisa, como a FEMIG mesmo é uma que está tramitando agora a questão desse plantão a mais, né? Algumas pessoas chamam de 11º plantão, para quem é 30 horas, mas enfim, dentro das 40 horas. Mas é um projeto que está tramitando e que ele demandou um esforço muito grande
da direita, da esquerda e do centro, né? Então, num vídeo que nós fizemos ali na porta da Assembleia, isso ficou muito claro. A gente precisou que a direita, que a esquerda e que o centro se posicionassem. Então, a nossa luta, pessoal, ela não é uma luta de direita, nem uma luta de esquerda, e nem pode ser polarizada. Ela é uma luta que ela é suprapartidária e ela tem a ver com as condições de trabalho do trabalhador para não ser redundante, para ser redundante, mas ser esse o objetivo. É as nossas condições de trabalho. É como a gente, o que a gente recebe. São as políticas públicas que vão interferir diretamente sobre nós. Então, isso e a gente tem que vê ser a importância suprapartidário. disso, né? A gente vê as categorias que acabam sendo, né, contempladas aí com uma melhoria, né? Que a gente teve aí Os agentes, dos agentes, 30 horas, 30 horas, aposentadoria integral, né? e a gente Isso vai é mobilização, gente. E a mobilização dessa categoria, ela começa nessa base que você está dizendo, né? Ela começa ali nos conselhos. intencional. Eles estão dentro dos conselhos, eles estão dentro das câmaras aí, né? Isso. Então, é o pessoal que quando tem assembleia, ele vai para a assembleia, Vai para a ele rua, ele manifesta, e eles estão colhendo ele elege resultados. os seus. Então, olha, os agentes comunitários, e a gente tem que bater palma, né? A gente falou assim, Érica, merecia, não merecia. Gente, eles são trabalhadores tanto quanto nós. E que bom quando a gente vê um trabalhador conquistar um direito. Por quê? Porque ele abre uma prerrogativa. Não, e eu acho é que uma jurisprudência, inclusive para que a gente, como profissional de enfermagem, comece a se questionar. Por que essa categoria conseguiu e a nossa categoria está há mais de 3 décadas lutando por isso? Não conseguiu. Eu acho que não, eu acho interessa. que não é uma questão muito da questão né? Merece, não merece. Não A passa por gente esse campo, acompanha né? também, né? Não O passa por trabalho isso, dele. Gente, está na casa do outro. Vendo aquele, né? Os riscos que tá na casa do outro, de fazer o que eles fazem, né? Eles são a ponta assim, do sistema. E a atenção primária ela é indutora, ela é organizadora do sistema de saúde. Então, assim, eu não falo que merece, não. Mas eu acho que também a enfermagem, né? A gente vê uma adoecimento muito grande na enfermagem, e aí a questão da gente estar pensando nessa redução aí para 30 horas, e ser 30 horas, né? E ser 30 horas. Eu não estou querendo, não, gente. A radiologia é 24, o laboratório é 24. Hoje a gente tem redução de 30 horas, mas, por exemplo, você reduzir 30 horas no FEMIG, você reduz 30%, 25% do seu salário, você perde. Então, enfim, nós precisamos nos conscientizar de que nós estamos no momento de que categorias estão conquistando pautas, que são pautas que nos interessam, e talvez a palavra de ordem que precisa ficar clara para todos nós é união. Não tem que ter um pai ou uma mãe de determinado projeto. Nós precisamos de políticos que tenham a humildade de sentar, de agregar atores. Não queira pauta só para si. O que a enfermagem precisa é de movimento. Os ACS conseguiram conquistar o que eles conquistaram, por quê? Porque o movimento deles é todo em bando. O movimento dos políticos que os representam são todos em bando. Então, eles caminham sim. E a gente precisa de políticos que tenham a gente precisa se mobilizar e aprender. O tamanho que é, você acha que não consegue? Aí a pergunta conseguir, nós conseguimos. O que neste momento eu vejo que falta é uma articulação política para trazer esses atores e caminhar com eles em bloco. Então a gente precisa de menos estrelas e de mais constelação. Então a gente precisa de que pessoas deem a mão e falem assim, olha, vamos juntos, porque foi assim que os ACS conseguiram. Né? E a nossa luta é grande, gente. Nós temos aí a luta, né, pelas 30 horas. Temos esse piso aí que é uma ameaça o tempo todo, né? Porque é um piso que tá, é um piso. Como você falou, né? Não é um piso, é um teto. E quando você pensa numa casa, né? Muito engraçada, que só tinha teto, mas não tinha piso, isso corre o risco de desabar, né? Então, é algo que a gente tem que preocupar, então essa luta também não termina. E uma outra luta que eu vejo também, né, que a gente tem que estar regulamentando, tem que estar fazendo, né, melhorando isso, que é um direito que a gente tem, mas que a gente não tem, que é a aposentadoria, que a gente tem o direito aos 25 anos. Meu Deus, que luta. Né? Eu, para me aposentar aos 25 anos, eu luto 10 anos na justiça, quando eu chego lá e me dá o deferido,
Aí eu já tô com o tempo. É. Aí eu já Sim. fiz aí. A gente Já não tá tem- aguentando mais nada, né? Nossa, trabalhou, Né? já teve os riscos, já correu mais. Exatamente. Os meninos conseguiram, né? Assim, olha, de novo, a gente fica muito feliz de ver os colegas, são trabalhadores da saúde, eles, né, serem agraciados, né, com essa possibilidade, porque abre, inaugura uma jurisprudência, inaugura uma reflexão para a categoria, para que a gente, tão grande, tão expressivo, possa pensar o porquê nós ainda não conseguimos atingir esse objetivo. Mas gostaria de deixar aqui claro, eu participei da pesquisa, né, da perfil de enfermagem, foi em 2015, né? Tem sempre que lembrar aqui, minha querida Eva Zan, né? Foi junto com ela que a gente aplicou, era um caderno na época, o pessoal tinha que preencher, Era muito grande. devolvia os cadernos e a gente tinha que fazer aí acompanhando esses cadernos, enfim. E andava assim, meu Deus do céu. Deixava o carro não sei na onde, saía com esse caderno, assim, aquele. Mas enfim. E a pesquisa do perfil de enfermagem, ela mostrava um dos objetivos, né, que saiu lá da pesquisa do perfil de enfermagem era lutar pelo piso. Uma coisa inegável, a gente conseguiu melhorar e muito, né? A gente tinha enfermeiros que trabalhavam 40 horas, recebendo aí R$ 1.000 e poucos reais. Hoje ele recebe R$ 4.700, quase R$ 4.500, quase R$ 5.000. Então, assim, mudou. O que nós estamos fazendo agora? Fiscalização. Precisamos de fiscalização. Porque tem hospitais que não estão pagando, tem hospital que paga pela metade, tem hospital que isso e aquilo. Então, agora, nós precisamos de intensificar a fiscalização. E para o serviço público, é uma outra lógica de discussão, por isso precisa se avançar para a PEC 19, por isso precisa se atrelar o valor do piso para as 30 horas, para que aí sim no serviço público possa ser discutido o quê? As equiparações, né? As compensações posteriores, mas partindo de um norte. Eu, Léslia, a gente não recebe um centavo de piso, né? Na proporcionalidade que todos deveriam, né? E até um princípio do SUS, né? Que a gente tem que avaliar de uma maneira equânime aí essas diferenças, mas a gente não recebe um centavo de piso, né? Não deixamos de fugir na luta, não fizemos nada, mas não é porque eu e Léslia não recebemos, é porque existem pessoas, servidores que vêm, né, neste caminho e que também não recebem. Então, nós precisamos de que PEC 19 seja encaminhada, precisamos que sejam atrelados os valores relacionados aí ao piso e alinhar a carga horária, que foi o que a gente abriu mão na época da aprovação do piso. E creio que nós temos hoje um cenário interessante, né? A gente tem, nas eleições de 2024, a enfermagem elegeu 47 prefeitos, 91 vice-prefeitos e mais de 1.090 vereadores. Isso só em 2024. Isso representou, gente, em relação a 2020, um crescimento de quase 7% no número de prefeitos, quase 15% no número de vices e 2% no número de vereadores. A nossa força aí, né? Então, ou seja, Falta união. é uma movimentação expressiva, é uma movimentação que requer nota, que requer avaliação. Aqui em Minas Gerais, para a gente ter uma ideia, deixa eu pegar a cidade de Minas Gerais, deixa eu separadinho aqui. Em Minas Gerais, nós tivemos 6 prefeitos, 19 vices e 181 vereadores. Então, a gente tem 181 profissionais de enfermagem espalhados pelas câmaras municipais Ano que vem estamos aí, né? dos mais de 850 municípios. Diferente, né? Eu creio que no ano que vem a enfermagem ela vai se organizar para que a gente possa eleger mais, porque hoje a gente começa a perceber que a consciência muda. Que a gente entende que se não tiver a pessoa para dar o voto ali, Ela falta não entra. Se ela Não, falta- e quanto mais a enfermagem vai participando, a mensagem, né, para os nossos políticos vai vendo que, olha, eles têm consciência, eles estão unidos. É. Então, eles começam, como a Erika falou, né? Logo que eles viram, que os políticos viram que tem, né, uma força, Sim. peraí, né? Deram uma retraída e vão pensar aí, será que 40 horas é legal? O que que é? Será que esse povo aí vai bater palma pra gente? Não, não vai bater palma não. E eu preciso dele. Né? Porque Não muda hoje do STF, mas um deputado federal, um deputado estadual muda. né? E não, assim, é comendo pelas beiradas.
né? Você comendo pelas beiradas. A gente já não cai lá dentro, né? Até chegar na cereja, a gente tem que comer pelas beiradas. E aí é que tá, né? A importância dessa consciência, a importância da gente estar unido, né? A questão de ter um foco. Eu acho que a Lédia, gente tem que ter um foco. você trouxe uma fala anteriormente, que é sobre a importância da enfermagem estar nos conselhos. Então, eu já fui conselheira do Conselho Regional de Enfermagem, estou como conselheira estadual de saúde, mas você que está nos ouvindo aqui agora, você pode como procurar e saber um pouco mais sobre o Conselho Distrital, sobre o conselho que atende ali a UPA, o centro de saúde que está próximo da sua casa, o próprio conselho, já fui conselheira municipal de saúde também. Então, assim, a enfermagem, nós, como atores sociais, nós precisamos procurar esses locais. É lá que as políticas públicas são discutidas. Há pouco tempo, recebemos o secretário estadual de saúde que apresentou as contas do Estado, ali com as metas para a área da saúde, para avaliação do Conselho Estadual de Saúde. Hoje, conversava com a nossa presidente do Conselho Estadual de Saúde sobre as questões relacionadas ao atraso do pagamento para o SAMU, a custeio e outras questões. Então, nós, de novo, nós temos vários equipamentos de saúde, vários locais onde o controle social está inserido, o usuário, o profissional de saúde, o trabalhador, o gestor, esses atores estão inseridos e que a enfermagem precisa estar atenta para ocupar espaço lá também. Porque é ali que a política pública vai ser votada, discutida. Você já pensou o peso de você aprovar ou não as contas do Estado? Né? É muita responsabilidade. A enfermagem pode estar, não só pode, como hoje ela está neste lugar. E deve estar. Então, eu acho que você nos ouve, né, a nossa representatividade. E outra coisa, não compare o meu capítulo, eu estou no capítulo 46 da minha vida, né? Não compare o meu capítulo 46 com o seu capítulo 13, com o seu capítulo 10. Né? A gente tem uma trajetória aí já. Nem vou dizer meu capítulo. Né? A gente tem uma trajetória de 25 anos. Mas você, no seu capítulo 13, no seu capítulo 10, no seu capítulo 5, você pode começar a se movimentar. Você pode ir lá participar do Conselho Distrital. Vai no seu centro de saúde, pergunta que dia que o pessoal do Conselho reúne aqui. É ali que vai discutir se o centro de saúde sai dali, se não sai. É ali que vai discutir o quantitativo dos profissionais. Então, é aquela política local. Se tem segurança, se não tem segurança, se está avinizando, se não está E a vendo. população também, né, faz um grande papel, porque eles também Controle social. conseguem, né, ver que não está muito bom também, tanto para eles quanto um trabalho também para o profissional. Ledma falou uma outra palavra que a gente poderia ficar aqui 2 horas falando sobre ela, que é permissão. Se você não tem permissão, se você não se vê capaz de se assentar numa mesa para discutir política pública no Conselho Distrital, com o centro de saúde da sua casa, muito dificilmente você vai sentar nas mesas que eu, que Ledna, colega sempre. Então você precisa começar. Quando a gente começou a nossa caminhada, né, Ledna? Gente, comecei minha caminhada como auxiliar de enfermagem na enfermagem. Me formei lá na Cruz Vermelha como auxiliar de enfermagem. Cruz Vermelha foi só um curso de primeiro socorro que eu fiz. Não, Uma experiência. me formei lá na Cruz Vermelha. E olha para você ver a diferença de permissão. Porque os meus pais, eu não gosto de coitadismo, né? Mas eu sou uma negra crescida numa periferia, né? Então, eu cresci no bairro Goiânia. E minha rua era a Rua do Buraco. Era a Rua do Buraco que era atrás da Pichê, né? Passava carro nem se quisesse, entende? Então, assim, a gente descia para a escola, tinha que tomar cuidado para não cair no buraco. O mexe não cair no buraco lá. Permissão é tudo, né? Eu acho Mas que meus pais sempre trabalharam isso. Então, meus pais eles tinham tanto isso, né, assim, para eles vivos, que minha mãe entendeu que as filhas dela poderiam estudar no colégio militar sem ter militares, pai e mãe militar. Não me esqueça da minha mãe e meu pai dormindo dentro do Opala, que eles tinham um Opala creme, lá na praça, aqui no Santa Efigênia, para poder fazer a minha inscrição e a inscrição da minha irmã, para a gente poder fazer prova de seleção. E estudamos no colégio militar. Mas sabe o que é isso? É permissão. Se você, profissional de enfermagem, não se vê apto para participar de uma... Érica, mas eu trabalho no hospital.
será que tem alguma comissão que você pode participar? Eu aprendi a empreender na enfermagem. O primeiro ofício que eu aprendi a empreender na enfermagem foi participando de uma comissão. Lá no Hospital das Clínicas, eu trabalho com risco sanitário, vigilância sanitária, um assunto que eu adoro hoje, graças a Deus, tenho um certo domínio, eu consegui construir um certo conhecimento. E permissão é engraçado, Érica, que eu vejo que é como se fosse um novelo, sabe? Você só tem que começar a puxar. Né? Você começou a puxar aquilo ali, você permitiu ir naquele degrau. Você chegou naquele degrau, na mesma hora você fala, opa, eu também consigo um pouco mais. A gente chama de teia dos acontecimentos. Teia dos acontecimentos. Então, assim, é só ter a permissão de ir. Né? Eu acho que é bom casar, né? Permissão com preparo. Né? E o preparo, eu falo que é o planejamento. Né? Porque o planejamento, né, ele vai cortar alguns medos e ele vai fortalecer a sua permissão. Então, na hora que você resolve o seu problema, será que eu dou conta? Porque isso é um medo. Então, será que eu dou conta? É com a questão do conhecimento. Né? Na hora que eu vejo o currículo da Natasha, que eu vejo o currículo da Érica, né? Eu vejo e falo assim, preparou para estar onde está. A oportunidade chegou e a sorte te encontrou preparado. Se você não tiver essa tríade, você vai perder muitas oportunidades na vida. E outra coisa também que eu acho interessantíssimo desmistificar. Às vezes, Léo, as pessoas colocam na cabeça que se não estudar em local A, se não estudar em local B, não, mas não posso, porque tal lugar é assim, tal lugar é aquilo. Gente, quando eu formei, eu fui a segunda turma de Vespasiano. Era só terra. Fui fazer curso superior de enfermagem lá em Vespasiano. Era um curso que não tinha reconhecimento do MEC. Era um curso que só tinha bendito da autorização, que nós ficamos 4 anos assim, de comparação batendo vivo. E a segunda turma era assim, um lugar era só passava um vento de uma terra vermelha que falava assim, meu Deus do céu. Gente, eu passei em 10 concursos na minha vida profissional. 10, tomei posse em 4, trabalho em 2. Entende? Então, assim, este caminho, e aí eu acho que este webinar é importante para isso, né? Este caminho que vocês estão trilhando, esses estudos que vocês estão fazendo, capacidade técnica, material e combustível vocês têm. Agora a gente quer saber se vocês têm permissão para se enxergar no lugar A, B ou C. Se vocês estarão preparados para estar naquele lugar. Aí é que a conta fecha. Se não, gente, vocês terão só pessoas que estão motivadas, pessoas que conseguem estar. Talvez a palavra seja essa. Tenham a motivação, mas serão pessoas sem resultado. Serão pessoas frustradas, serão pessoas que vão reclamar da profissão. E outra coisa, se você que está aqui nos ouvindo também tem vontade de fazer um outro curso, eu quero ir, quero fazer biomedicina, porque quero mexer com isso, com aquilo, quero fazer medicina, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Saiba que a Florence não vai puxar o seu pé, viu? A Florence não vai ficar, a Florence Nightingale, nossa patrona, né? Não vai ficar brava com você. O que ela vai te cobrar é você honrar a profissão que está te levando do ponto A para o ponto B. Porque se você traçou este caminho e a enfermagem é o veículo que te leva, honre este caminho. Seja excelente. Seja o melhor profissional. Porque daqui a algum tempo, quando você fizer a sua transição de carreira, quando você mudar, a Florence não vai puxar seu pé, ela vai ficar feliz com você. Não, e a Florence, gente, era um exemplo de competência e de questão de conhecimento, né? Ela chega ali, ela traz, né? Tudo aquilo, e ela tem o sucesso porque não era só prática, né? A Florence, ela traz ali uma bagagem de conhecimento muito grande, né? Tem muito grande mesmo, né? Então, ela valorizava esse conhecimento, né? Essa formação teórica, né? Gente, estamos chegando aí já no final, né? E conversa boa, né?
A gente nem deu tempo. Olha, fiz aqui um roteiro de perguntas, mas eu acho que fomos até melhor do que se tivesse pedido aqui. Eu acho que a gente, né, acabou falando aí de pontos importantes, né, que realmente eu acho que os nossos alunos e outros também, né, porque não é só alunos que vão estar aqui nos ouvindo, vão poder aproveitar muito, né? Eu acho que esse seminário ele foi uma lição, eu acho que talvez um dos mais importantes, tá? A faculdade, né, cada vez mais a gente está tendo seminários assim, muito ricos, mas eu falo com propriedade, né, como remida, como costuma me chamar já, remida. Então, quanto remida, eu falo para vocês que esse seminário eu vejo como assim, de uma importância, foi aqui uma aula para que você faça a diferença, que você que sonhou, né, em fazer, veja seu sonho realizado. Né? E a gente finalizando aqui, eu queria só que a Natasha, né, uma palavrinha aí, né? Uma palavra que significa, e a Érica também trazendo aí para deixar para os nossos ouvintes. Né? Para os alunos, né, gostaria de aconselhar a seguir e aproveitar as oportunidades, né, seja a faculdade ou a vida, né, ou um trabalho oferece, porque se der medo, vai com medo mesmo, porque as oportunidades estão aí. A gente tem que saber medo se a gente abrir a porta, né? A gente tem que saber descobrir que não é tudo que você pode acender né, a luz e acabou. O medo é isso, né? A gente tem que estar preparado para que a oportunidade chegar. Dizem que o medo é algo que não existe, mas que você cria. Né? Você cria. Sim. E eu agradeço a oportunidade, tanto a Érica, né, quanto a Led, fico muito feliz, né, pelo convite. Vou sair também daqui hoje com algumas, né, políticas também, né, de conhecimento da Érica. E vou começar a seguir mais a parte de política também. Que não é muito, né? E olha que você tem perfil. Essa menina é bonita, né? Eu acho que pode puxar para o seu lado, que a Érica vive tentando me puxar para esse lado, né? Mas eu falo, Érica, já estou querendo cuidar dos meus netinhos, que está chegando. Mas puxa, pronto. Que ela dá conta. Pronto. Né? Não é fácil, não, né? Mas eu falo, tem que gostar, né? E mesmo não gostando, a gente tem que abrir oportunidade para a gente aprender cada dia uma coisa, porque todo dia a gente está aprendendo. Seja como profissional, pessoa. Bom, eu queria perguntar para você que está aqui nos ouvindo, né? Nos assistindo. Queria perguntar se tem vida aí. Tem vida aí? Tem vida aí? Você que teve essa curiosidade, teve essa proatividade de chegar até o fim desse webinar. E esses momentos aqui, eles não são para as pessoas que querem. Eles são para as pessoas que a vida escolhe receber determinados tipos de conhecimento. Porque, às vezes, uma conversa, uma fala, uma frase pode significar o ponto de virada para a sua vida, o ponto de virada para a sua carreira. Né? A enfermagem, como a Lédia colocou, a gente tem um métier, é tanta coisa que a gente pode ser, que a gente muitas vezes se confunde e se perde no caminho. Então, seja fiel aos seus sonhos, seja fiel aos seus planos, seja uma pessoa que planeja, né? O acaso só te protege numa música aí de um grupo que eu não sei qual que é. De resto, ele vai fazer com que você repita todos os dias aqueles milhares de pensamentos, que você repita os mesmos padrões. Isso é uma teoria já sagrada e conhecida, discutida pelo Augusto Cury, né? Essa teoria do fenômeno inconsciente da memória, RAM. Então, eu queria te convidar, sabe? Se tiver vida aí, se tiver batendo um coração nesse peito, se nesse momento você estiver inquieto com alguma coisa que você ouviu aqui, transforme a sua inquietação em intenção.
e seja intencional. A palavra que o nosso bispo usa muito, né, o bispo Carlos Damasceno, que é ser intencional. Seja intencional em tudo que você for fazer, né? Hoje a gente tem diversos no mundo, tá? São muitas coisas que nos tiram deste lugar, mas seja intencional, né? Crie o seu planejamento, identifique para onde você quer ir. Quando eu quis passar no concurso do Hospital das Clínicas, só tinha aquela banca, uma banca que ficava ali na esquina da Rua da Bahia, com Afonso Pena. E foi ali que eu comprei as apostilas que eu estudei para passar nos concursos, né? Nos primeiros concursos. E era isso que eu tinha e era isso que eu fazia. Então, todo lugar que eu ia, a apostila estava ali, riscada, marcada, porque eu era intencional. E ainda o sou nos projetos que quero. Mas a intencionalidade me tirou de alguém que queria para alguém que realizou. E se eu puder desejar uma coisa, né, e pedir aos céus, hoje, para a vida de vocês que aqui estão nos ouvindo, que o Senhor ele possa abençoar a vida de vocês com o que a gente tem de mais precioso, que é com sabedoria. Que você tenha sabedoria para fazer as suas escolhas. Que você tenha sabedoria para cada dia escolher o sim e o não, escolher as pessoas que ficam e que não ficam na sua vida, e que você tenha sabedoria, inclusive, para tirá-las. Aquelas pessoas que podem estar te impedindo de seguir o seu caminho. E eu espero que a gente se encontre aí, né? Meu Instagram é @ericota, ericota com K e 2 T's, _ Santos. A gente se encontra aí nos ambientes virtuais e com certeza também a gente se encontra aí nos trabalhos, nos hospitais. Érica eu já descobri, ela, né, já é o segundo que está conosco. Eu já falei que não abre mão, né? Vai ter o terceiro, quarto aqui, né? A Natasha também quer deixar o seu contato. Meu Instagram é Natasha Freitas, né? Quem quiser seguir lá, acompanhar a minha rotina do dia a dia, né? Só mandar o convite e alguma dúvida também eu estou à disposição. Então, Convidar o pessoal, né, para fazer mais parte da nossa, falar assim, do nosso dia a dia da enfermagem, né, ser mais unido, né, porque às vezes até o início da faculdade a gente já consegue puxar esses profissionais para a gente, né, mostrar para eles que é importante a união de todos os profissionais para a gente conseguir alcançar todos os nossos objetivos, né, o nosso piso, né, as horas 30. Então, assim, é muito importante a gente caminhar. né? Então é isso, gente. A Érica perguntou se existia vida aí, e eu pergunto, existe propósito também? Porque se existe vida, deve existir propósito, né? E vida, propósito, permissão, gente, ninguém segura você. Ninguém segura você, Não. né? Então, é isso, né? Encerrando aqui, agradeço a você que está aí, né, do outro lado nos assistindo. Curta os nossos, né? Faça seus comentários. Seus comentários é fundamental para nós podermos aí estar melhorando. Fala o que você quer ouvir aqui, né? Para a gente poder estar fazendo o tema, né? Traz para nós aí, participe, né? A participação é fundamental, né? Agradeço, né? As minhas ilustres amigas, né? Colegas, né? Sou fã de vocês, né? Sou muito fã. Pode falar. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A Ledna, ela é. Quando eu tenho profissão, Ledna? Ai, tem bolinho. Quando eu cheguei na enfermagem, a Ledna já tinha mais de 10 anos que ela estava na profissão. Então, assim, a Ledna, para nós, é uma pessoa que é norte. Ela é símbolo de excelência, né? Trabalho direto com Ledna. Não é qualquer tipo de trabalho. Pesquisa eu nem falo, porque não passa nem na porta. Mas o rigor metodológico que ela tem para um trabalho científico é o mesmo que ela tem de excelência para a qualidade e a segurança assistencial. Então, Ledna para nós é norte, Ledna para nós é referência. E que bom que a gente teve boas, e que bom que a gente tem, né, boas referências e para se mirar e para ser profissionais, né? Como eu disse, preciso deixar isso bem claro, quando eu cheguei ela ainda já estava, então ela é para nós um exemplo
que é ser um profissional de No saúde. começo me incomodou muito essa coisa de remida, mas aí eu já absorvi. Ninguém sabe o que é remida. Absorvi. Remida Ninguém bem. sabe o que é remida. Conta pra ele o que é remida, ué. Agora é oportunidade. Ai, gente. Quem tira, então, agora explica o que é remido. Remida porque já tem essa caminhada aí, ó, mais de 30 anos, né? Já aí, ó, e aí você... Gente, bateu 30 anos, não paga mais corrente. É, Então a não inscrição paga. dela é remida. Tem um R agora, né? Olha, eu tenho um R ali. Não, remida e não é ativa desse jeito. Então, assim. Não, e falo que ainda quero dar mais ainda, gente. Eu falo que assim, né? Estou terminando uma pós, comecei até aqui na faculdade mesmo, de gestão pública, né? Que eu acho que é um assunto que tem muito a ver com o que a gente falando aqui, né? Tem mais coisas aí que quero estudar, né? Inteligência artificial, que eu acho que é outra coisa. Você quer Ou a estudar? gente podia vir falar um pouco para eles um dia de inteligência artificial. Vamos sim, vamos então cortar nossa conversa aqui, que a gente vai voltar depois trazendo sobre inteligência artificial, né? Eu falo da inteligência artificial na pesquisa, na produção, e aí tem tudo aí. Então, muito obrigada, você aí, muito obrigada por estar conosco, obrigada por Pedro, Eu agradeço, né? Rebeca, pela oportunidade. E eu, Estaremos mais juntas. é isso aí, né? Muito obrigada, gente. Tenha uma boa noite.